Olá, bem-vindos ao Linguatec em sua versão podcast. Linguatec é uma iniciativa de um projeto multi e interdisciplinar entre a pesquisa, a sociedade, a linguagem e traz para vocês hoje em sua versão podcast nossa convidada, Bruna Cibele Queiroz. Bruna, Oi, muito obrigada. Bruna Cibele Queiroz, bacharel em Engenharia Química e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é doutoranda do Departamento de Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fundadora e responsável técnica pela empresa Equilibrium SA há 8 anos, né, Bruna? 8 anos. Elaborando há mais de 200 ARTs. Certeza, na área ambiental, né? E conforme os históricos, né, de ARTs também. Sim. Especialista em áreas contaminadas, né? Vocês podem conferir Equilibrium pelo @equilibrium.rn e ao @ da Stopcom Group. Isso. Também, né, que é a outra empresa que a Bruna também vai comentar e falar hoje com a gente. Nesse podcast, a gente escolheu um tema, né, já que a gente relaciona a linguagem, a ciência, a tecnologia e a pesquisa, devido à fundação de toda a ideia do projeto Linguatec. Sim. E eu vou começar com a provocativa, que é o nosso tema, que é a escolha de ser a protagonista no empreendedorismo potiguar. Né, Bruna? Sim. Então, a gente vai começar com essa deixa? Vamos começar. Então, vamos começar falando do que é comum. Isso. Todo mundo entra, ou a família instrui o filho para dizer, arruma um emprego, eu passo no concurso. Na minha casa foi do mesmo jeito, na sua casa, na de todo mundo. Aí você chega na universidade, você vê o mesmo discurso dos professores. Gente, arruma um emprego ou então passe no concurso. Esse é muito discurso. E a gente que da engenharia química, na minha época de graduação, existia muito discurso de preparação para você ser engenheiro químico da Petrobras. Então, quase todo mundo ali das engenharias do setor 4 tinha o sonho de ser engenheiro da Petrobras. É verdade. Então, e eu não fui diferente disso. Eu também fui uma dessas pessoas, um desses estudantes, um desses formandos que queriam entrar na Petrobras. Então, eu comecei, saindo da graduação, eu já entrei no mestrado. Meu mestrado foi mestrado sanduíche, UFRN, USP. Passei 2 anos em São Paulo. Foi um período muito bom para mim, eu aprendi bastante. Eu fiz praticamente todas as disciplinas por lá. Então, foi muito bom ver as disciplinas por outros professores também. Uma outra ótica. Uma outra ótica, foi muito bom mesmo. E no mestrado, aliás, antes da graduação, o meu sonho era fazer engenharia química para trabalhar com o meio ambiente. Porque na época que eu entrei na faculdade, em 2004, mais ou menos, 2003, 2004, não existia de engenharia ambiental. Isso. E a engenharia mais próxima de meio ambiente era a engenharia química. Tanto é que a engenharia química tem mais atribuições na área ambiental do que a própria engenharia ambiental. Isso é uma coisa interessante, até porque quando você se formou, né, a grade era bem extensa, né? Sim, a segunda maior grade da UFRN. Gente, a segunda maior grade da UFRN. E um dos cursos mais tradicionais da UFRN é engenharia química. Então, assim, o pessoal da engenharia química estudava muito, passava o dia inteiro na universidade. Tinha aula nos 3 turnos. Era realmente uma grade muito grande. Tanto é que depois houve uma reforma e enxugaram a grade da engenharia química. Isso foi um dos seus incentivos em estudar essa área ambiental? Alguma coisa da grade que te chamou a atenção? Não. E antes de prestar concurso, eu comprei um manual de guia de profissões. Olha que doida. Anterior, a gente pegava... Lembrando que somos da época do vestibular. Sim, eu levo as coisas muito a sério. Então, vou escolher uma profissão, então tenho que levar bem a sério. É verdade. Então, assim, com 16 anos, eu comprei um guia de profissões. Li o guia, anotei tudo. Eu lembro desse guia, lembro. Anotei tudo, fiz várias observações e decidi que eu queria trabalhar com o meio ambiente. Isso foi muito engraçado, porque eu não queria ter a responsabilidade de incriminar ninguém,
que no caso da advocacia, eu não queria ter a responsabilidade de lidar com a vida de alguém, que é o caso de medicina, não sei o quê. Então, eu preferi lidar com a engenharia, com a parte do meio ambiente. O que é que eu posso fazer de projetos para contribuir com um mundo melhor? Essa foi a minha cabeça com 16, 17 anos. O que a gente já provoca também uma boa discussão, que é a engenharia química lidar com todas essas ideias do ambiental, também chega a ser uma provocação, uma ideia interessante dentro da engenharia química, Sim. que na área que você começou, se você pegar a Equilibrium, que você fundou, você vai falar um pouquinho pra gente, há 8 anos, mais ou menos, né? Sim. Tinha um certo receio do engenheiro químico trabalhar na área ambiental, propor ideias, coisas inteligentes Sim. que priorize a sustentabilidade, que é o Sim. que é a palavra do momento e é o que a gente preza hoje muito, né? Sim, o engenheiro químico, muitos não sabem, mas como eu falei, a gente tem mais atribuição na área ambiental do que o próprio engenheiro ambiental. Isso. Por quê? Como a engenharia química é uma das mais tradicionais das engenharias, então essas engenharias mais tradicionais, elas têm mais atribuição naturalmente. Como engenharia civil, que tem muita, muita atribuição, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia elétrica, são as engenharias mais tradicionais, elas têm mais atribuições do que as engenharias mais recentes. Certo? Então, assim, o engenheiro químico tem atribuição para tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos sólidos, tratamento de resíduos sólidos, aterros de resíduos classe 1, que são perigosos. Você pode atuar no licenciamento ambiental, você pode atuar em remediação de áreas contaminadas, que é o meu caso, investigação, perícia. Então, assim, é um mundo muito grande que muita gente não sabe. E outra coisa, tem um, um lado muito positivo disso também é que o engenheiro químico, ele tem a visão de processo. Ele tem a visão de todo o processo, da entrada do processo e da saída. E, inclusive, isso está na legislação das atribuições do engenheiro químico no CONFEA, certo? Então, eu comecei, o sonho era esse. Então, eu vivo o meu sonho, né? Trabalhando na área ambiental. Eu vivo o sonho de quando eu tinha 16, 17 anos. Isso se deu quando terminou a graduação, veio o mestrado. Sim, aí No mestrado... na graduação, como é muita informação, porque você pode ir para alimentos, você pode ir para petróleo, Sim. você pode ir para materiais. Então, assim, é muito amplo. Então, meio que às vezes você meio que se perde. Eu meio que me perdi também. Eu fui uma aluna mediana, eu não fui uma mega aluna, né? E isso também não é um critério determinante para você ser bem-sucedido na profissão ou não. Tem gente que tirou o IRA quase 10, fenômenos de quase 10, não seguem a profissão. Ponto. Certo? Então, às vezes é uma questão também de habilidade e vocação. eu acho que saber essas escolhas. Isso. Muitas vezes Eu acho que tem muito a ver também, não é só uma característica intelectual, você tem que ter outras atribuições, outros tipos de expertise, outros tipos de skill. Por exemplo, se comunicar bem, você tem que vender projeto, você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com situações de críticas, assim, tomar decisões rápidas, lidar com pressão. Você tem que saber lidar com pressão e tomar decisões corretas, sabe? Essa expertise na área do empreendedorismo, Bruna, você escolheu ser essa protagonista, se deu realmente quando você parou e vamos pesquisar no mestrado, a gente vai fazer isso? Qual foi o seu tema? No mestrado foi poluição atmosférica por BETEX, que no caso era proveniente de fontes fugitivas de postos de combustível. E sem nem saber na época, né, assim, eu ia acabar trabalhando com isso 6 anos depois. Ai, que legal. O link veio aí. Veio, só que o meu poluente estava no ar. Hoje o meu poluente está no solo e na água. Mas é o mesmo contaminante. Mas eu lido com outros tipos de contaminantes, com metais pesados, com matéria orgânica, enfim, tem outros tipos de poluentes, mas os principais poluentes que eu peguei em trabalhos de áreas contaminadas foram os derivados da gasolina, do diesel, que são BETEX. Isso. Mas tem outros, tem TPH, tem HPA, enfim, tem esses outros. E a Equilíbrio? Que nome, eu achei esse nome perfeito. Eu dizer, não, um dia a gente vai conversar com Bruna para ela dizer como surgiu o nome e a ideia, né, da empresa. Tudo na vida é equilíbrio. Desde o átomo, as cargas elétricas do átomo, cargas positivas e negativas, você precisa de um equilíbrio.
No meio ambiente também, você tem situações de homeostase, de chegar ao equilíbrio também. Então, eu pensei, meio ambiente também vai ser equilíbrio. Vai ser entre o você usar recursos e você tratar recursos, sabe? É o equilíbrio daquilo. Então, o nome surgiu por isso, né? Essa percepção. Antes de abrir empresa, eu tive outras experiências profissionais, como eu falei, né? Eu tinha esse sonho de entrar na Petrobras. Então, depois que eu terminei o mestrado, passei um tempo fora, estudei inglês na Inglaterra, voltei. Eu estudei, sei lá, eu me dei um desafio de passar no concurso da Isso. Petrobras, da BR Distribuidora, enfim. Como Pa- meta, né? É uma É, meta que é colocada sempre pra gente isso. nessa área A da gente se graduação, a coloca gente se às vezes, coloca né? também. Mas existia um peso muito grande para passar. Isso. A família da E gente você cobra. teve ótimas colocações, né, no seu Foi, histórico. foi. Eu estudei durante 3 meses e, na época, era uma pilha de livro para engenharia ambiental e uma pilha de livro para engenharia de materiais. Lembra que a Sim, gente até se lembro. encontrou? E eram assuntos completamente Diferente. diferentes. Eu precisava garantir uma bolsa, que eu não tinha emprego, Isso. e eu ainda tinha um sonho de trabalhar na área ambiental, e eu não podia abandonar nenhum dos dois. Então, como eu falei, foi um período de estudar em torno de 12 horas por dia, né? Eu sequei canetas, eu tenho, acho que, 4 cadernetas preenchidas de resumo. Resiliência, dedicação, é Isso. todo um Foi processo. realmente assim, foi um período louco para mim. Eu realmente, mas em compensação eu vi os resultados. Isso. Em 3 meses de estudo, eu tinha me classificado em 16º para o concurso da Petrobras de Engenheiro Ambiente Júnior. E esse concurso, basicamente, foi o pessoal do Centro-Oeste, o pessoal que geralmente passava ali, sempre passa. Isso, tem uma. Não, não tem É, tradição o aqui de passar. histórico também Não tem educacional. tradição muito É. aqui no Nordeste. Era mais o pessoal da USP, da UFRJ e de Minas, que passava em engenharia de meio ambiente. Então, eu fiquei em 16º desse pessoal aí, de quase 2.000 inscritos. Eu atingi uma pontuação de mais, eu acho que 78 pontos, e isso só 1% do pessoal que se inscreve chega a atingir. E, ao mesmo tempo, passei no doutorado para engenharia de materiais, consegui a bolsa. Não impostei esse cargo porque era uma vaga, em 2014 era apenas uma vaga para engenharia de ambiente, Isso. mas eu sabia que eu estava bem, eu sabia que eu sabia muito. Assim, a gente percebe que você sempre foi, sim, realmente a sua especialidade na área ambiental, Isso, tanto que você fez isso no concurso, focou isso, na área, sim. que é realmente É o meu foco. com todo o Brasil, realmente é realmente bem árduo, né? É. Então, assim, eu sabia que eu sabia bastante. Eu sabia que eu não estava ali na média, eu sabia que eu estava um pouco acima da média nessa área de meio ambiente. E no mesmo ano eu fiz o concurso da UFESA para professora de gestão ambiental e impactos ambientais da indústria de petróleo e passei. E como E, é essa experiência como e a passei. professora, né? Nossa, foi um baita desafio, não pela parte técnica, mas pela parte de lidar com pessoas. Sim. Porque assim, até então a engenharia não te prepara para Sim. conversar, para fechar contrato, para expor suas ideias, não, ela não te prepara para isso. Então, assim, eu. Você como profissional, como mulher Isso, também, né? Então você se vê nessa forma de nós entendermos também como é o processo, né? Dentro de uma empresa, dentro de um mecanismo, como é uma instituição. Então, sim, a universidade, você, quanto docente, você já tem outra experiência ali, né? Que te sim. dá te prepara para outras situações. Isso, são situações bem diferentes. Isso. Uma é concurso, outra é ensinar, Isso. docência, e outra é empresa. E os desafios, né? São diferentes. Você tem perfis e você tem skills diferentes. Isso. No concurso, você tem que focar na parte técnica, capacidade técnica. Na aula, você tem que ter capacidade técnica, mas você tem que saber passar a matéria, porque a gente sabe que tem vários professores com uma mega capacidade técnica que não tem metodologia de ensino. Então, eu tinha que. Tudo bem, eu tive um baita aprendizado em 3 meses. Como é que eu vou passar esse baita aprendizado, essa baita conhecimento para os alunos? Como é Isso. que a É um metodologia? desafio, né? Qual a metodologia? Então, no início, eu era muito robótica, porque eu estava treinada para sentar e estudar e aprender o máximo, e de repente eu tenho que sair dessa bolha e lidar com
pessoas e passar o que eu conhecia para aquelas pessoas. Entender a metodologia didática, entender toda essa Conversar, diferença. expor ideias. Aí você entrou em outro mundo. Outro mundo, Totalmente outro skill. Já era como se eu estivesse num degrau, agora eu vou subir para esse outro degrau. Então, assim, no início eu era muito robótica. Eu chegava na sala de aula, abria o caderno e dizia a aula disso, 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 a aula daquilo. Então, assim, inclusive um professor amigo meu, Charles Blake, que inclusive eu fiquei na cadeira dele enquanto ele estava fazendo doutorado na UFESA, ele falou, Bruna, seja menos robótica. Fale com os alunos, brinque mais e tal. E aí você vai encontrando a sua didática, porque é outro meio. E aí você foi... E isso, o equilíbrio já existia ou foi depois? Não existia equilíbrio ainda. Eu ainda estava na vibe de concurso. E eu estava me colocando muito bem em concurso. E eu percebi essa dica de Charles e eu disse, poxa, ele tem razão. Eu tenho que realmente melhorar isso. Eu não tinha muita habilidade social. Sabe? Essa foi uma construção, dia a dia. Dia a dia, total. De ter empatia. Empatia por quem está ali. Porque muitas vezes o aluno que entra na universidade é um aluno de 19, 20 anos que está longe da família, que não tem uma orientação. Está no início de tudo também. De tudo. Então, o professor, ele acaba sendo um orientador de profissão e vida. O professor, ele tem essa dinâmica social. Ele tem que ser humano. Ele tem que ser humano. E eu não vi muito isso na engenharia, não, mas enfim. Né? Que é bacharel, né? Então é um curso mais voltado. Você quer dar aula, você tem que ser muito inteligente? Tem. Você tem que saber, ter uma metodologia? Tem, mas você tem que ser, acima de tudo, empático e humano. Sabe? É olhar para o aluno e entender o nome daquele aluno, de onde ele vem, a história dele, tentar ajudar, tentar dar uma orientação, porque muitas vezes, como eu falei, muitas vezes a pessoa não tem uma família estruturada, muitas vezes a pessoa veio do interior, não tem um pai e a mãe presente, então, às vezes o professor acaba servindo de orientador de profissão, mas de vida também. E toda essa sua experiência, né, fez você construir ser a protagonista da Equilíbrio? Sim, tudo foi uma construção realmente. Eu acho que eu sou muito grata a Deus, assim, todas as oportunidades que eu tive. E pronto, quando eu estava saindo do contrato da UFESA, e olha que era uma loucura, eu estava dando aula na UFESA, teve período que eu tive 4 disciplinas completamente diferentes, e continuei com o doutorado em Natal. Então, era muito bate e volta e tal. Foi um período, assim, que foi de 2015 a 2016. Então, assim, no final do meu contrato na UFESA em 2016, o meu ex-marido me convidou para abrir uma empresa com ele, dando um apoio moral. Só que no final das contas, esse apoio moral acabou vindo todo para minha área, né? Você já pegou o desafio. Então, assim, não foi apoio moral. No final das contas, eu acabei com toda a responsabilidade da empresa. Tanto é que a empresa hoje oficialmente está no meu nome, porque até então a gente era sócio e ele já tinha saído há 3 anos, só que agora, está com 15 dias é que ele assinou o contrato social saindo da empresa. Hoje a Equilíbrio é só de Bruna. Oficialmente, então. Oficialmente eu sou a proprietária da Equilíbrio sozinha, unipessoal. E aí recomeça mais outro desafio, né? A dona... Bruna pessoa, Bruna dona. Isso, embora já fosse assim há algum tempo, né? Mas agora é oficial. Então, gestacional. Né? Agora é oficial, está, né, documentado. E a missão, assim, quando você pegou há 8 anos atrás, a missão da Equilíbrio mudou? O direcionamento que você vê com todas essas mudanças de vida profissional, essa mudança agora no papel, sim, de dona e proprietária, olha, como você vê hoje a Equilíbrio? Quando eu fui abrir empresa, eu pensei, o que é que eu posso vender? O que é que alguém compraria meu? Isso é uma pergunta que você tem que... Qual serviço? O que é que você tem que você poderia vender? Né? Então, pensei, com os meus resultados de concurso, aí teve outros concursos que eu me mas também não preciso, a gente vai falar aqui, mas enfim, com esse meu histórico profissional, eu sabia que eu era muito boa. E eu vi alguns trabalhos sendo entregues e aprovados, eu dizia, eu consigo fazer bem melhor que isso. Né? Esse histórico de mais de 200
Projetos. Isso, que são anotações de Pois- responsabilidade. Todo projeto que você faz, ele tem que ser acompanhado por uma anotação de responsabilidade técnica, vinculada Isso. ao CREA. E, às vezes, uma anotação de responsabilidade técnica, você pode colocar mais de um serviço. Uhum. Isso são números de ARTs. Isso não é Isso. número de projeto de Projeto. fato. É. Geralmente, ele é mais. Então, digamos que eu teria em torno de uns 300. Isso. Eu imaginei, assim, mais ou menos, né? Então, assim, é, a Equilíbrio, ela surgiu nessa pegada tipo, eu consigo fazer melhor. Uhum. Eu consigo entregar um projeto melhor do que eu via no mercado. E eu tinha essa ambição de exercer a profissão. Eu não queria só ficar, eu não queria ser aquela professora que só ficou na teoria. Eu gosto de dar aula, não é algo que eu não queira fazer, mas eu queria dar aula de algo que eu vivenciei. Então, ó, por isso tive coragem e atitude de abrir a empresa. Eu queria vivenciar a minha profissão e não ficar só na pesquisa, no estudo de concurso ou licenciatura. Se reinventar, né? Acredito que a palavra boa que a gente pode é se reinventar em tudo profissionalmente. Eu acho que é como se você pegasse as outras etapas do profissionalismo. Isso. Eu comecei muito bem, eu comecei com capacitação técnica. Isso. Você não pode fazer o contrário. Você não pode ir para campo para depois fazer capacitação técnica. Quando você chegar em campo, você tem que saber muito, muito, muito normas técnicas, legislação. Você tem que saber a parte da engenharia, que são as ferramentas que você vai usar para você fazer o seu projeto. Você não pode ser o contrário, porque você pode acabar num caso de imperícia técnica. O que é uma imperícia técnica? Inclusive, se você pode responder tecnicamente por isso no CREA, se houver uma denúncia. A imperícia técnica é uma irresponsabilidade técnica. É você assumir uma responsabilidade que você não tinha condições técnicas de executar. Isso é uma imperícia técnica. Então, eu comecei corretamente, embora eu não tenha tido uma mentoria de carreira, nada, mas eu comecei da forma certa. Eu comecei com a capacitação técnica, Isso. ministrei aulas, para depois estar muito bem preparada para ir para um desafio de campo. Porque no campo, gente, vocês vão ter uma norma técnica que ela é idealizada para um cenário perfeito. Só que em campo, você não tem cenário perfeito, entendeu? Em campo acontecem todos os tipos de imprevistos que você possa imaginar. E você tem que estar preparada para esses imprevistos, que é como eu falei. Isso. Trabalhar sob pressão. Muito sob pressão, né? E a Equilíbrio hoje conta com quantos profissionais colaborativos, assim? Em torno de quatro. Em torno de quatro. A gente terceiriza alguns trabalhos, principalmente alguns trabalhos de campo, e principalmente, digamos, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, a gente terceiriza. A gente não tem dentro do corpo da empresa. Isso. Então, mais ou menos isso aí. Legal. E a pesquisa, Bruna? Você sempre trabalha junto, a Equilíbrio também elabora muitos projetos juntos, porque você está no doutoranda, né? Sou É doutoranda. isso. Lá na engenharia química. Sim. Por que que eu voltei para o doutorado? Porque é uma forma de você se atualizar. Porque, assim, você nunca vai deixar de estudar. O aprendizado é constante mesmo. Nunca. Vai existir novas técnicas que você pode empregar para investigações, vai existir novos tipos de contaminantes, vai existir atualização de normas, vai existir, enfim, existem. Você nunca pode deixar de trabalhar ou de estudar. Isso. Nunca. E de trabalhar também. E de trabalhar também. Mas, enfim, é uma necessidade. Então, eu entrei no doutorado na proposta de pegar o que eu já conhecia e entender o que pode ser melhorado e empregado em campo e trouxe para pesquisa. Ótimo. Tem alguma experiência assim que você pode destacar que te chamou a atenção? Eu estudei, eu vi isso no artigo e agora eu estou colocando em prática. Olha, Conta pra gente. o meu doutorado ele vai focar mais na parte de modelagem de pluma. Eu ainda não comecei, inclusive eu quero agradecer a Paulo Negrão por ter me disponibilizado o software do ModFlow, que é o proprietário da Clean Brasil. Enfim, a gente está vendo se melhora a questão de modelagem, comparar algumas modelagens. O que é modelagem? É você saber
a dimensão que o contaminante atingiu, em 3 dimensões: profundidade, a questão do distanciamento espacial. Então, por que que eu preciso saber isso? Para saber, por exemplo, qual a técnica que eu vou utilizar nessa remediação, que é a descontaminação, é, qual a dimensão do impacto gerado por uma área contaminada, sabe? Esse é o seu novo desafio aí, Esse a é o pesquisa. meu novo desafio. E existe, eu quero ver se a gente usa também algumas técnicas da geologia Ah, perfeito. para. Tem tudo a ver, né, Bruno? Tem. Na Equilíbrio, eu lembro, eu li um release, eu sempre vejo também algumas coisas no Instagram da Equilíbrio. Você sempre destaca alguma parte da geologia, o que é o melhoramento de solo. Isso, porque assim, a gente tem que falar do meio Isso, que o contaminante está, né? O contaminante está onde? Está no solo. Então, eu preciso saber muito sobre solo. muito mesmo, né? Inclusive, tem um professor Robert Cleary, ele é engenheiro químico, ele é um dos, digamos assim, fenômenos na área de remediação. E eu fiz até o curso com ele, com Robert Cleary, pela Princeton. Então, assim, e ele é engenheiro químico. E o cara escreveu um livro sobre hidrogeologia. Aí você já entra em outro mundo, que é tudo a ver, né, Mas Bruno? olha só, para você saber remediação e áreas contaminadas, você tem que saber o meio. Isso, Hidrogeologia é o é o meio. meio. E o engenheiro químico escreveu um livro de hidrogeologia. Tem Você quantas páginas, você lembra? não lembra, mas tem mais, acho que tem uns Vai, 200. imagina. É bem Se grande. não é 200, nos 300 e pouquinho. Tem bastante coisa. Muita coisa. Sim. Aí você começou e viu que tem Tem tudo a muita, ver. e tem muita coisa para E você aprender. usa muito em campo isso nas suas experiências dia a Muito, dia. muito. Por exemplo, outra coisa que, acho que dá para perceber a teoria com a prática. Uhum. É, o, voltando à modelagem, você tem o modelo cone de dispersão, cone inverso. Você parte de uma fonte e ali ela vai se expandindo, abrindo ela, o contaminante ele vai se espalhando no solo mais ou menos no formato cone inverso. E eu vi isso na prática, eu consegui ver isso na prática, inclusive foi um caso bem interessante, que o posto tinha um vazamento, não vou falar o nome do cliente, Claro. mas tinha um vazamento antigo e que o método de detecção de vazamento, que é o teste de estanqueidade, não detectava, porque era um vazamento tão pequeno que o teste de estanqueidade não detectava. Olha aí, pessoal, desafio aí, É, né? começou, Vocês profissionais que estão aí na área. começou a vazar desde a instalação. O posto tinha 3 anos. Fazia 3 anos que vinha praticamente pingando, 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 pingando. E virou algo o quê? Constante, quase um 3 anos. acessório do posto. Quando veio aparecer, já estava o vazamento na parede do outro lado do posto, assim. A gente não Digamos, pode nem chamar de infiltração, né, Bruna? não. Não pode. Menina, toda molhada, a parede inteira molhada de De combustível. combustível. Isso levou 3 anos e a distância mais ou menos era em torno de uns 15 metros para percorrer. Isso. Então, o dono do posto estava desesperado porque o teste de estanqueidade não mostrava, mas tinha um vazamento aparente e gigante. Ele achava que era gigante, só que pelo teste de estanqueamento não dava para saber que tinha um vazamento. Pela sua experiência, Não você já... conseguia, porque era pingos. Você consegue o teste. Porque o que é o teste de estanqueidade? Você joga pressão numa Isso. rede, numa distribuição fechada, e se ele tiver uma perda de pressão, você sabe que ele está vazando em alguma dessa rede que deveria estar fechada. É. Só que, se você jogar a queda de pressão for muito, muito pequena, que ele tem um range, você não vai detectar. Isso foi um desafio para você. Então, eu fui chamada para fazer a investigação inversa. Isso. É isso que Então, teve que encontrar o problema. encontrar o ponto de contaminante, Exatamente. Ponto de contaminação. porque já sabia que tinha uma contaminação. É. Então, foi ali eu consegui aplicar bem direitinho esse conceito da pluma cone inversa, porque era um meio que estava sobre a cobertura, eu não tinha, eu não podia dizer que ali tinha uma hidrogeologia ou quando você tem a camada de solo pouco desenvolvida, você também pode dizer dispersão hidráulica do contaminante. Não tinha, você estava no sistema homogêneo.
porque praticamente o solo ali era o mesmo, que é solo de aterro. Ainda tem mais esse... Solo de aterro, era um solo de aterro, não era nem o solo endêmico dali. Então, eu vi na prática porque eu comecei a fazer furos próximo de pontos estratégicos e eu fui encontrando, digamos, os primeiros pontos da pluma a uma profundidade de 4 metros. Então, você começa a fazer para lá ou para cá. Entendi. Aí você faz para lá, deu mais profundo, então não tá para cá, tá mais para cá. Tem toda a questão do direcionamento, a experiência. Exatamente. A teoria do cone inverso. Isso, Então, e eu vi situações em que essa teoria não se aplicava. Na prática também. Em situações, enfim, que eu poderia falar em casos à parte depois, enfim. Mas tem esses casos que você consegue ver a prática, a teoria na prática. Enfim, isso foi um caso muito legal. E eu encontrei exatamente o ponto onde estava vazando na linha. Foi impressionante esse trabalho. Essa questão também envolve, quando você falou que a gente não pode chamar de infiltração, né? Envolve a questão ambiental também, que gere todo o processo, né? Porque é só ambiental. Só ambiental, então. Porque você está lidando com um contaminante que tem o risco ambiental e o risco de causar danos a pessoas, no sentido de explodir. Isso. Sabe? Danos materiais e danos ao meio ambiente e às pessoas. Né? Que foi o caso do derramamento de Goianinha, do caminhão de Goianinha, que vazou quase 40 metros cúbicos, que saiu no RNTV e tal. Ali atingiu uma área povoada. Exatamente. E o solo estava praticamente, como é que eu posso dizer, saturado de diesel. E ali podia ter uma explosão, ali, enfim, você está lidando com situações que podem ter como consequência mortes, perdas materiais, perdas de vidas e o impacto ao meio ambiente, porque o benzeno, tolueno, etilbenzeno e os compostos como o hidrocarbonetos totais de petróleo, poliaromáticos, eles são cancerígenos. Isso. Então, se ele entrar no meio, por exemplo, atingir um aquífero, né, ou atingir um corpo d'água, os animais, os ecossistemas que estão ali, ou eles morrem ou ele absorve. Se ele absorver, ele vai para a cadeia alimentar. E muito provavelmente vai estar na cadeia, vai estar nas pessoas também, por causa, tem um fenômeno chamado bioacumulação, que é a transmissão de um composto bioacumulativo na cadeia alimentar. E isso também envolve a questão que você vai lidar com todos esses desafios, né? E chegar também que eu lembro que a gente comentou, que você vai até comentar um pouquinho pra gente, sobre outra empresa que você está ligando à pesquisa, né? Sim. Fala um pouquinho aí pra gente, esse desafio a Spotcom. Do empreendedorismo. A Spotcom, ela surgiu, entrei no doutorado, e no doutorado a gente tenta desenvolver projetos ali, né? Isso. E eu vi um edital aberto da FINEP para inovação, prêmios de inovação. Isso. E eu peguei uma parte dos serviços da Equilíbrio, que eu sei que tem um gargalo, que eu sei que poderia passar por um processo de transformação digital, que é... O que é um processo de transformação digital? É pegar um serviço B2B, que é de empresa para empresa, e transformar esse processo numa entrega em plataforma, que seria bem maior. E eu escrevi um projeto dentro de um mês, e a gente ficou com a pontuação de 9, precisando de 1 ponto para se classificar no Nordeste. E eu só tinha a ideia. Não tinha mais nada. Nem o nome, então o nome veio depois. O nome, eu concorri pela Equilíbrio, eu não concorri pela Spotcom. Eu escrevi pela Equilíbrio. Pela Equilíbrio. Não foi pela Spotcom. Até porque, como você pegou uma parte dos serviços que estavam na Equilíbrio, isso. Até uma coisa interessante, né? As pessoas acham tão distante para a sociedade também, esse é o intuito, a pesquisa e a inovação gerando uma parceria com a universidade. Isso é muito... Isso é importante para a sociedade, público em geral, se beneficiar também. Isso.
Hoje a UFRN tem a Tecnatos, inclusive Isso. a gente está dentro da Tecnatos, a Spotcom faz parte das empresas incubadas pela UFRN. A UFRN cede um espaço físico, ela cede assessoria jurídica. Então, assim, foi uma grata surpresa não, mas foi uma grata conquista. Mais um desafio, né? Mais um desafio vencido, inclusive tem editais abertos para isso. O bom da Tecnatos é que a empresa que concorre a uma vaga não precisa estar na fase de. Estou falando de startup. Isso, startup. Não precisa estar falar na de fase de startup. teste, de validação, porque existem 5 etapas, ou são 6 etapas. Na Tecnatos, você pode estar na etapa de ideação. Isso. A Spotcom ainda está na etapa de ideação. A gente tem um CNPJ, tem contador, a gente contratou uma empresa de São Paulo para fazer o aplicativo. Mas Legal. enquanto a gente não tiver o aplicativo, a gente ainda está na etapa de ideação. A gente só passa da etapa de ideação para a etapa validação, teste, quando a gente tiver o aplicativo e começar a testar. Perfeito. Então, Aí começa. a Tecnatos te dá Esse suporte, né? esse suporte ainda na ideação. O IMD hoje virou quase o Vale do Silício, verdade. aqui no Rio Grande do Norte. Porém, você não consegue editais para conseguir vaga lá na ideação. Isso. Você só consegue hoje estar dentro das incubadoras do IMD se você já estiver na fase de teste, de validação. Gente. Aí tem várias oportunidades, né? Tem vários editais, aí todo mundo pode conferir e ver a melhor forma de ser, como Bruna, a protagonista Sim. do seu empreendedorismo e ver também a possibilidade que isso é possível, né? Sim. Acredito que é toda uma ideia que a gente tem desde quando a gente entra num curso de graduação, passa por todas as etapas de mestrado, doutorado, Sim. e se envolve tanto na pesquisa. E por que não trazer isso, né, para a sociedade? Eu acho que deveria ter mais incentivo entre parcerias entre empresas e universidades. Eu acho que deveria ter O muito. Brasil está começando. Na época que eu morei na Inglaterra, eu morei para o nome da cidade, meu Deus, que eu não lembro mais. Milton Keynes. Uhum. Milton Keynes, tinha próximo a Milton Keynes uma universidade chamada Cranfield. E Cranfield era famosa pelos cursos de engenharia. E ao redor de Cranfield tinha várias empresas gigantes, tipo Nissan, tinha muita parte de engenharia mecânica, então tinha Nissan, Motorola. E assim, as empresas é que patrocinava a pesquisa. Isso é muito interessante. Aqui a gente tem uma distância ainda muito grande do que o mercado precisa e o que está sendo dado nas universidades. E o que está sendo desenvolvido em pesquisa e o que pode ser vendido. Gente, muito da pesquisa ela tem que ser aplicada, sabe? Ela tem que ser. De que adianta um conhecimento que não pode ser aplicado? É sempre isso que está um pouco nas nossas discussões, né? Até pessoais e geral, público geral, até também conhecer um pouquinho do que está acontecendo. Acredito hoje que existe uma maior divulgação, né? Sim. E do que a gente está fazendo hoje, né? Proporcionando uma ideia do Linguatec, esse formato podcast, e a gente percebe que isso é uma forma também de sair um pouco e ir para o meio digital, sair um pouco do campo teórico, como a gente vem falando aqui. Como eu falei, que era o meu desejo, né? Sabe? Eu fiquei muito tempo na teoria, fui para a sala de aula, e por fim eu senti a necessidade de dizer, eu quero ver isso aqui na prática. É isso. E para encerrar, eu vou fazer um bate-bola bem rapidinho. Eita, meu Deus do céu. Bruna por Bruna. Uma palavra. Uma palavra, resiliente. Uma cor. Azul. Uma frase. Uma frase. Não existe bem uma frase. Existe uma coisa que eu acredito muito, que é por trás digamos, de todo sofrimento, sacrifício, existe sempre coisas boas. Só não desista, sabe? Por trás de todo sofrimento e de toda dificuldade, por trás disso existe sempre muita luz a ser recebida, sabe? É isso, gente. Bruna,
Obrigada, Obrigada. viu, por aceitar esse convite. Obrigada Esse pelo convite. pioneirismo. Espero que Essas vocês ideias. decolem aí o podcast e seja um sucesso. Que você também tenha muito sucesso aí em todas essas suas dificuldades, barreiras, mas como uma mulher forte que empreende, que é capaz de mudar não só o meio, seu meio, mas todo o meio de todo mundo também. Obrigada, Bruna, Obrigada a pela você. participação. Obrigada mesmo. É isso aí, gente. Obrigada, pessoal.